Chegando em casa já entra. Vamos começar então, gente. Vou começar de uma forma que depois eu consiga editar. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de desenvolvimento humano. E que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo essa aula ou ao vivo ou gravado. E meu intuito hoje é falar sobre uma dor que eu fui mensurando, que eu fui mesclando ali, que eu fui fazendo enquetes no grupo. E as pessoas apontaram, direcionaram em relação à questão de disciplina, né? E não só em relação à disciplina, porque às vezes a gente começa as coisas, mas nós não nos mantemos, né? Nós não damos continuidade naquilo. É igual quando vira semana, né? Vira segunda-feira, e aí a gente quer começar. Vou começar uma dieta, vou começar uma academia, vou começar a focar aqui no trabalho, mas vai dando a terça, parece que já não dá muito certo, na quarta você já desanima, na quinta você nem lembra mais daquele objetivo. E eu imagino que quando eu faço isso, né, muitas pessoas aqui se identificam muito nisso, independente de qual seja a sua rotina, né? Seja ela de trabalho, seja ela de quem tem rotina de casa, quem tem uma rotina de home office, ou seja, é universal. Né? A disciplina, ela é algo que se torna um desafio, né? E realmente, a disciplina em si, ela não tem nada a ver com motivação. Porque a motivação é algo que te faz começar. Então, por exemplo, se você pensa assim, eu quero, né? Vamos pegar contextos de saúde, que é bem mais fácil de entender. Eu quero emagrecer. Então você começa motivado. Nossa, porque quando eu emagrecer, eu vou ficar mais saudável, a roupa tal vai me servir, e aí eu vou poder fazer isso, minha autoestima vai levar. Só que isso só te faz começar. Então a motivação, ela é muito interessante sim para começar. Mas o que vai te manter lá é a disciplina. O que te mantém focado e te faz chegar no objetivo é a constância, né? É o que você faz todo dia, independente se você está motivado ou independente se você está querendo fazer ou não. Então, por exemplo, eu vou falar algumas coisas, né, sobre ao meu respeito, né? Eu vou pegar o mesmo exemplo de saúde. Então, por exemplo, eu já pratico atividade física constantemente. Constantemente. Que quer dizer o quê? Toda semana eu faço, no mínimo 3, 4 vezes, há mais ou menos 12 anos. 12 anos. O que me fez querer fazer atividade física? 12 anos atrás eu tinha 23 anos. Eu olhava para o espelho, não me via ali numa condição física, me via muito novo, né? 23 anos. Não me via com a melhor condição física. E eu falava, meu Deus, né? Se eu continuar assim, onde eu vou chegar? Né? 23 anos, que é uma idade jovem, né? E onde eu vou chegar com 30 anos? Então, aquilo me fez motivar, né? Me motivou preciso fazer algo, né? Preciso ter algo. Busquei a musculação e é o que eu permaneço até hoje. No começo é fácil, gente? Claro que não, né? Imagino que todo mundo aqui já, ou a maioria das pessoas já passaram, ou já tentaram, ou estão aí na musculação, exemplo. Só que quantas pessoas só começam, né? Vira o ano, começa. Dá o semestre, começa. Dá o começo da semana, começa. Tem muita gente pagando, né? Isso se aplica a várias coisas. Eu peguei esse contexto de saúde porque ele é meio que universal, né? Se eu colocar um contexto de trabalho, às vezes, mas eu quero sim colocar outros exemplos aqui para você. Então a grande questão é o quantas vezes você começou e parou algo no meio. E aí, gente, assim, eu me sentia muito motivado no começo. No começo, sim, mas vai dando o decorrer, o andamento das coisas, a gente não é mais motivado porque você fica cansado. Porque você tem que conciliar trabalho, tem que conciliar rotina. E as mulheres, às vezes, elas conciliam muito mais rotina, né? Porque além de rotina de trabalho, tem que conciliar rotina de casa. O homem, ele não se apega tanto. Então, as mulheres têm um desafio ainda maior do que o do homem. Então, isso faz com que nós paramos no meio, né? Você para ali no meio. Mas existem técnicas, né? E aí tudo que eu quero falar aqui foram de estudos que eu fiz mesmo, de livros, né? Então, por exemplo, livros do Joel J, livro Essencialismo, livro Quando e livro A Única Coisa. São esses 4 livros. E esses livros são os livros que eu estudei mais recentemente. Foram os únicos livros que eu estudei a respeito de foco, disciplina, hábito? Não, já estudei vários livros sobre a esse respeito. Então, quando eu contei essa história aqui para vocês, né, e aí eu era muito jovem, comecei a postar e comecei a falar sobre isso a respeito
destes assuntos, as pessoas começaram a me ver como alguém disciplinado, porque me via sempre indo na academia, sempre me via ali focado. E por mais que talvez as pessoas não acreditem, né, eu nunca busquei algo, não era a minha intenção ser visto como alguém mais disciplinado. Mas aí a gente pensa assim, né? Moisés, entendi tudo isso, não é uma novidade. O que eu quero saber mesmo é como manter a constância. Como manter a constância, gente? De fato, não só na área física, mas em várias outras áreas da nossa vida, nós precisamos de ter técnicas que vão nos manter onde nós queremos chegar. E aí sim, né? Fazer com que a gente chegue no resultado, no objetivo que você quer. Se você não sabe, não consegue, ou está muito difícil, né? Você precisa entender o que está te faltando, né? O que está te faltando para alcançar os seus objetivos. Gente, aí existem pessoas, né? Então, eu até anotei uma frase aqui do Joel J. Existem pessoas que já estudaram, tem pessoas que se aprofundaram. O Joel é alguém muito referência para mim nesse sentido, né? De disciplina, de foco, de constância. Aí tem uma frase dele que é assim, ó, a motivação é o que te faz começar. A disciplina é o que te faz continuar. Então, tem muitas coisas que nós queremos ficar só na motivação. Moisés, a motivação é importante? A motivação é, sim, importante. Mas aí nós precisamos entender alguns pontos. Por exemplo, por que nós procrastinamos? O nosso cérebro, ele tende a querer economizar energia. Economizar energia. O que é a economia de energia? Ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Então, o nosso cérebro ele é anti-esforço. Naturalmente, isso vem de um instinto de sobrevivência. É um software instalado em nós. Ele quer economizar esforço. Aí, quando você fala de fazer algo constantemente, repetidas vezes, e às vezes você ainda quer associar isso a uma atividade física, o seu cérebro ele quer te tirar daquilo. Vou citar um exemplo para vocês. Eu creio que todo mundo aqui já viu isso. Por exemplo, pensa aí na cidade, no bairro de vocês, existem aqueles terrenos, sabe quando você tem assim um cruzamento de ruas? Existem, pega assim, ó, um cruzamento de ruas, 4 esquinas. Uma esquina tem um mercado, na outra tem uma casa, na outra tem um outro imóvel, e uma dessas tem um terreno que não está sendo ocupado, e o terreno tem mato. De repente, naquele terreno surge um trigueiro. Aí a grande pergunta é: será que aquela trilha naquele terreno vago surgiu do nada? Será que alguém parou, falou assim: nossa, hoje eu vou montar uma trilha ali para as pessoas andarem menos? Não. A verdade é que um dia alguém falou assim: nossa, se eu for aqui pelo meio desse terreno, vai ser mais rápido. E aí alguém foi, aí outra pessoa foi e ficou mais baixo. E outra pessoa foi e o mato começou a morrer. E outra pessoa foi e aí eles foram criando atalhos. Mas isso, gente, é o nosso cérebro agindo naturalmente. O que é isso? E aí você cria um padrão, até que o solo fica tão batido, né, que não nasce mais mato ali naquele solo. Pode crescer tudo em volta. Mas o que eu estou mostrando para você? No cotidiano, que o nosso cérebro deve buscar sempre o quê? Como economizar energia. Como economizar energia. E aí tem um segundo ponto que eu já falei para vocês, a motivação, ela serve sim para você iniciar, mas ela acaba, né? Ela não vai permanecer para sempre. Às vezes você também pode começar a ter uma disciplina, chega no objetivo, e aí você chega no seu objetivo, e aí você para. Nossa, cheguei no meu objetivo. E agora eu paro? Aí você precisa definir uma nova meta. Então, a gente tende a ficar só na primeira motivação. O que nós precisamos mesmo, gente, é construir sistemas. É um sistema que ele é a prova de depender da sua vontade. Você cria um sistema que você passa a não depender da sua vontade. Então, por exemplo, nossa, eu tô com vontade de comer certo hoje, não. Nossa, tô com vontade de treinar hoje, não. Nossa, não tô com vontade de trabalho com redes sociais, não tô com vontade de publicar nada na rede social, não.
Nossa, eu não tô muito. Aí, quando nós vivemos assim, nós vivemos à mercê da nossa vontade. Quando você tiver vontade, você faz isso. Nossa, estou com muita vontade de ler livro hoje, não. Então, por exemplo, uma das outras coisas que eu gosto de me referenciar com essa questão da disciplina é livros, né? Leitura, estudo, né? Como eu sempre posto. E eu sempre falo assim, gente, até 5 anos atrás, eu era a pessoa que não lia nenhum livro. Nenhum. Quando eu li, eu comprava um livro, ou ganhava um livro, e aquele livro, aquele único livro, e eu ficava um ano para ler. Quando eu chegava no final daquele livro, eu já nem lembrava. Ou seja, era a mesma coisa de não ter lido nada. Porque se você esquece, na verdade, se você lê e não aplica, é a mesma coisa de você não ter feito nada. Né? É a mesma coisa de você não ter adquirido aquele conhecimento. Até 5 anos atrás, gente. Então eu mudei essa realidade. O que me fez lá no começo? Querer querer entender mais, querer o conhecimento, querer a busca. Aí quem já assistiu outras histórias minhas vai saber como que foi o despertar para isso. Mas aí o querer o conhecimento me deixou motivado. Mas aí eu fui adquirindo conhecimentos. Mas aí até hoje é desse jeito? Não na mesma intensidade do que antes. Hoje eu ainda continuo querendo sempre conhecer, mas, por exemplo, quando eu pego um livro do mesmo assunto que eu já li, só vai ter um outro ponto de vista. Vocês acham que eu vou ter a mesma motivação? Não. Aí eu me apego a quê? A disciplina. Eu preciso ler todos os dias. Aí eu sempre cronometro. Vou ler 10 páginas por dia. Vou ler 15 páginas por dia. Vou ler 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde, 10 minutos da noite. Tá vendo que isso é um sistema? É um sistema onde eu não fico à mercê da minha vontade. Onde eu não fico à mercê da minha vontade. Mesma coisa também, quando eu fui começar, no mesmo ano que eu me despertei, um dos outros hábitos que eu criei foi leitura bíblica com oração, que é o devocional, né? No mesmo ano eu também iniciei uma vida mais íntima, né? Uma busca mais íntima, devocional. E aí eu falei, gente, eu preciso ler. Mas é sempre que a gente quer ler? É sempre que a gente quer acordar mais cedo? Não. Mas como que eu vou ficar na vontade de ler, ter tempo para ler, se eu acordo faltando na hora que eu só tenho tempo de me arrumar e sair de casa? Como que isso vai acontecer? Vai acontecer dentro de um milagre? Não, não acontece dentro de um milagre. Aí é onde eu falo assim, ó, se você quer fazer algo, você precisa ser intencional. Ou seja, quero ter mais tempo. Tudo bem, se a pessoa tem o tempo, é uma coisa, mas se você se programa, se você não agenda aquele tempo, ou se você não tem aquele tempo, se você não criar o tempo, não vai surgir. Ou seja, nós precisamos ter intenção. Nossa, vou acordar 20 minutos mais cedo aqui do que eu acordaria. Para quê? Para 10 minutos fazer isso, 10 minutos fazer essa outra coisa. Como criar um sistema para estudar online. Criando, né, primeira coisa, né, que você precisa. Quanto tempo que você precisa estudar online? Aí você precisa pensar o seguinte: nossa, se eu preciso estudar 10 horas por semana. Quantos dias da semana você precisa estudar? Você pode estudar. Aí você tem que já consciente. Eu posso estudar 5 dias. Nossa, então 10 horas, 5 dias, 2 horas. Mas eu não tenho 2 horas por dia. Quantas vezes é possível estudar 2 horas por dia? Não, não é possível. Mas como é que você consegue dividir isso? Ah, consigo dividir talvez em blocos de 30, 40 minutos. Aí você coloca aqueles blocos de 30, 40 minutos, ou dentro da realidade de cada um, dentro de horários. Aí você tem que criar uma agenda. Olha, vai ser antes de acordar, após o devocional, vai ser após o almoço, ou antes do almoço. Aí vai a realidade de cada um, claro, né? Ou vai ser num período específico ali da tarde, ou e antes de dormir, o outro período. Gente, a leitura, as pessoas, por exemplo, leitura, que tem a ver com estudo. As pessoas pensam que eu fico lendo, né? Leio, 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 leio. E eu não consigo ler muito. Quando eu leio muito, assim, é umas 15 páginas. De uma vez. Quando eu leio muito. Mas normalmente eu divido meu bloco de leitura, normalmente eu leio 10 páginas por dia. E normalmente eu divido em 2 ou 3 partes. Ou seja, então normalmente eu leio 3 a 5 páginas por bloco de tempo. Então, tá vendo que eu não sou aquela pessoa que fica, nossa, ele fica lendo um tempão. E eu consigo ler.
eu consigo ler já, já indo aí para 6 anos, eu já consigo ler, no mínimo, por ano, 12 livros. Agora, pergunto para vocês, ler 12 livros ajudaria vocês hoje? Ler, no mínimo, 12 livros no ano. Lembrando que a média do brasileiro de leitura é de 3 livros. 3 livros. 3 livros por ano. Então, imagina você lendo 12 livros por ano, no mínimo, podendo ler até mais. Eu acredito que ajudaria vocês. Mas muito bem, eu quero entrar nas técnicas. Aqui foi uma técnica. Eu vou falar de 7 técnicas para vocês. Não necessariamente são apenas essas 7, tá? Então, assim, pode ser que, dependendo das perguntas aqui que vocês colocarem, de fato, eu fale outra, né? Igual a Letícia colocou aqui, né, a pergunta, e eu já falei de uma que não estava listada aqui. E eu estou falando, assim, gente, de coisas que, de fato, eu aplico, né? Agora, assim, eu acerto, gente, 100% das vezes? Não, né? Uma das coisas que a gente erra é o quê? Querer ser 100% naquilo sempre. Agora, não é possível você ser 100% das vezes eficaz naquilo que você quer falar. Então, comece se cobrando menos, né? Crie um sistema, mas não fique refém desse sistema ao ponto de você pensar assim, agora eu não posso fazer outra coisa, né? Nossa, agora é inflexível, porque às vezes você acaba se tornando uma pessoa muito chata, né? E aí você ouve muitas críticas quando você adota um sistema desta forma, né? Então, não se cobre tanto, né? Seja disciplinado, mas não se cobre tanto ao ponto de não querer fazer mais nada. Parece que começou uma legenda aqui. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa legenda aqui em inglês, né? Que coisa do nada. Deixa eu tirar aqui. Acho que eu tirei. Desativo. Pronto, tirei a legenda. Estava ocupando metade da tela aqui. Muito bem, vamos para a primeira técnica. A primeira técnica eu tirei do livro Essencialismo. Então, esse é um livro que eu já li 2 vezes. É um livro sensacional. Quer aprender sobre produtividade, quer aprender sobre ter uma vida mais leve, esse livro aqui. Inclusive, ele usa muita coisa desse livro aqui, tá? Muita coisa. Muita coisa, né? Até para quem é da Evo, né? Que muita gente que assiste, que me acompanha, né? Faz parte aí, ou já participou de treinamentos. Esse aqui é uma coisa é um dos livros que o Márcio tira muitas referências. Um dos conceitos básicos do essencialismo é você ter clareza do que você quer e cortar tudo o que é desnecessário. Então, ele dá um seguinte exemplo. Um seguinte exemplo para que você entenda. Imagino que vocês vão entender. Um guarda-roupa, quando ele está muito bagunçado ou muito cheio, para arrumar aquele guarda-roupa, é possível, quando ele está muito bagunçado, muito cheio, é possível organizar ele sem retirar tudo de dentro dele? É bem difícil, né? Você pode tentar manter organizado, mas você não vai conseguir organizar. Então, ele compara assim, ó. Se você vai arrumar um guarda-roupa, é mais fácil que você tire todas as roupas. E depois que você retirar tudo que tem naquele guarda-roupa, você começa a separar por o que você de fato usa, o que de fato você não tem nenhuma relevância, ou nunca usou, ou não usa há muito tempo, e se livrar daquilo. E aí depois sim você guarda tudo no seu guarda-roupa. E aí você começa a manter, né? Ter uma rotina de manutenção daquele guarda-roupa. Então ele convida a gente pegar tudo que a gente faz, como se você fosse listar tudo. Eu faço isso. E olhar para aquilo como se fosse uma pilha de roupas. Quando você olha para aquela pilha de roupas, você vai falar assim: peraí, mas o que eu faço aqui que de fato é essencial? O que eu faço aqui que de fato não tem nenhuma relevância? E você começar a eliminar, cortar caminhos, cortar atividades, cortar tarefas que não tem a ver com aquilo que você quer chegar. Por quê? Aquilo que não importa é apenas gasto de energia.
é apenas um gasto de energia. Então, às vezes, a gente está querendo direcionar para várias áreas. Então, ele até tem um desenho muito emblemático, que é assim, dois círculos, não sei se vocês já viram, dois círculos, um círculo está escrito, os dois círculos estão escritos energia. Um dos círculos tem umas setas para vários lados, vários sentidos. E quando ele fala sobre isso, quem desprende muita energia, ou seja, tem muitos objetivos, quer fazer muitas coisas, quer ser multifunção, né? A ciência, inclusive, já provou que ninguém é multifoco. As pessoas alternam em várias coisas. Ela acaba não avançando para lugar nenhum. Mas quando eu tenho um único objetivo, ou eu miro em ter um único objetivo, eu concentro em um único ponto e avanço muito mais. Então ele dá esse exemplo, né? Então você pode fazer uma lista de várias coisas que você faz e depois você vai olhar. Mas tem que ser detalhista, né? Você tem que colocar tudo. Eu acordo, eu escovo o dente, eu acesso a rede social, eu leio isso, eu leio aquilo, eu estudo isso. Igual, por exemplo, as pessoas falam que não lê, mas se você parar, já foi feito um estudo. As pessoas hoje em dia, né, que tem a rede social, não só a rede social, por exemplo, o WhatsApp é uma rede social. Diferente do que as pessoas pensam. Não fica em rede social, mas você tem WhatsApp, então você tem rede social, você usa o WhatsApp. Já foi feito um estudo que as pessoas, o que elas leem, a quantidade de mensagens que elas leem e ouvem no dia, no WhatsApp, é muito mais do que ela leria vários livros. Aí tem um número, depois vocês pesquisam, tem um número que, assim, é assustador. Depois, se você fosse converter isso em estudo. Então, por exemplo, a pessoa, eu não gosto de ler. Não, na verdade, você só não lê a coisa certa. Então, por exemplo, acesso a redes sociais, né, escova o dente, assiste televisão, aí você vai listar, é importante listar tudo isso. Depois você começa a cortar, nossa, isso aqui é tão desnecessário, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero, isso aqui não me concentra, né, isso aqui só me faz prender. Às vezes a pessoa, profissionalmente, ela quer ir em vários sentidos, e ela acaba não fazendo nada. Quem já fez isso? Profissionalmente, você quer atacar em várias áreas, né, até mesmo para quem trabalha em CLT, até mesmo para quem tem próprio negócio, e acaba não tendo resultado nenhum. Por quê? Você não avançou em direção nenhuma. Você avançou em várias direções. Às vezes uma direção te levava para cima, a outra te levava para baixo. Qual é o nome disso? Você só desprendeu energia. Você só desprendeu energia. Então a primeira técnica é, você precisa ter clareza do que cortar, né? Então elimine o que não importa para ter energia para o que importa. Então, um exemplo aí que eu falei, né? Leitura, né? Então, você lê outras coisas. Então, de repente, ter tempo para o WhatsApp. Uma coisa que o Jota fala é o seguinte, né? O celular ele não pode ter poder sobre a sua vida. O que é ter poder sobre a sua vida? Por exemplo, você tem um celular. Todo mundo tem um smartphone. A maioria das pessoas, né? Não vou falar que todo mundo, mas 90% para cima vai ter, ou para baixo vai ter um celular, um smartphone. O celular tocou, ou vibrou, ou surgiu uma notificação. Automaticamente, o que a gente quer fazer? Pegar o celular e ver. E aí, quando a gente vê uma mensagem, a gente tem aquele sensação e sentimento de que eu tenho que responder aquela mensagem. Ou eu tenho que ver aquela notificação de um aplicativo. O que é aquilo? Quando eu ajo assim, o smartphone ou a notificação começa a ter poder sobre mim. Qual que é a diferença, Moisés? A diferença é qual que é o certo. Você precisa ter poder sobre a tecnologia, não a tecnologia sobre você. Então você precisa o certo, tá, gente? Eu acho um pouco desafiador, mas o certo é. Ou você tem que ter uma disciplina ao ponto de não olhar para o celular ou ter a necessidade de desbloquear na hora que vê a notificação, ou você que tem que determinar quando é que você vai ver a notificação e quando é que você vai responder uma mensagem. Por quê? Aí é você exercendo o controle sobre aquilo. Então, comece a pensar sobre isso. Eu sei que é um negócio assim meio, né, desafiador, mas é algo que faz muita diferença quando vocês começam a pensar. Segunda técnica, encontre o seu pico de energia. Tem um livro, o livro chama Quando, o autor é Daniel Pink. É um outro livro também que o Márcio recomenda, que ele tira várias coisas de lá. Ele fala assim que existem picos de energia. Todas as pessoas têm um pico de energia. Então, tem pessoas, tem uns nomes técnicos, não vou entrar, tá? Porque senão eu teria que entrar em várias coisas do livro.
Mas é como se ele falasse assim, tem pessoas que rendem mais de manhã, tem pessoas que rendem mais à tarde, tem pessoas que rendem mais à noite. Então, aquilo que é mais, consequentemente, você sabendo disso, ele te sugere assim, ó, observe qual horário você funciona melhor, você tem mais ânimo, mais disposição, e aí você começa a pegar, como se você pegasse aquela lista lá em cima e falasse assim, não, é isso aqui que eu preciso fazer para alcançar o objetivo. Então eu vou concentrar isso que eu mais quero fazer no horário que eu mais tenho energia. O que as pessoas fazem? Isso é meio que uma crença. Elas concentram aquilo que elas não gostam de fazer, ou talvez coisas triviais, no horário que ela tem mais pico de energia. E aquilo que ela muito quer, ela concentra em fazer no horário que ela tem mais baixa de energia. Ou seja, vai dar resultado, gente, é onde a gente se arrasta. É onde a gente começa a se arrastar e não se vê avançando. Então, um livro, quando ele fala sobre isso, e é sensacional. Então, por exemplo, para mim, Moisés, o meu pico de energia é de manhã. À tarde eu estou em baixa, à noite eu estou meio que me recuperando. Aí ele faz essa curva, né? Mas à noite não é a minha melhor performance, né? Se eu falar para vocês assim, qual que é a sua melhor performance, Moisés? É de manhã. Então, se eu pudesse dar aula de manhã aqui, seria para muito, a minha performance seria muito melhor. Então, para mim, de manhã é muito melhor. Se fosse à tarde, é o meu pior desempenho, onde eu estou mais baixo. Então, existe um horário do dia em que você funciona melhor. Encontre esse horário. Observe, você vai ver, né, por uma própria percepção. Você fala assim, nossa, todo dia nesse horário aqui. Então, o que você faz? Não vou fazer nada nesse horário? Não, você concentra funções que não são tão importantes, ou seja, não vai exigir, não vai impactar tanto o seu dia para esses horários de menos energia, de mais baixa. E aquilo que você quer mais resultado, coloque aonde você quer ir mais longe. E o 3? O 3, ó, falei o segundo ponto, né, que é encontre seu pico de energia. O 3, eu quero falar sobre o ritual da primeira hora. Quando nós começamos, né? Então, por exemplo, a forma que você começa o dia determina como o seu dia vai terminar. Então, se você começa falhando no começo do dia, a probabilidade que você vai falhar, né? Que você vai matar a academia, que você vai postergar algo, que você vai cancelar uma reunião, que você vai. É muito grande. Então, comece já vencendo. Então, por exemplo, rotinas. Eu vou falar sobre a minha rotina. Para começar, eu não coloco o celular para despertar no quarto. Eu coloco o celular para despertar, mas eu coloco ele para carregar na sala que fica em frente ao quarto. Então eu sei que eu acordo, eu sempre acordei. E para desligar o celular, eu tenho que levantar. E quando eu levanto, a probabilidade de eu querer voltar para a cama é muito mais difícil. Mas aí você nunca voltou? Uma hora ou outra a gente acaba voltando. Mas é do tipo assim, ó, a cada 10 vezes eu volto uma vez. Eu acho que nem isso, talvez, tá, gente? Mas funciona na maioria das vezes, porque hoje já está muito estabelecido. Então eu já entendo assim, ó, fui lá, desliguei. O que eu preciso fazer para não voltar para a cama, né? Para não ser tão tentador. Ah, você não sente sono? É lógico que eu sinto sono, gente. É lógico que eu sinto vontade de voltar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso então adotar outro sistema. Então eu falo assim, ah, desliga o despertador, banheiro. Não pego o celular, só desligo. Desliguei, escovar dente, escovar dente, tomar água. Depois que eu tomei água, aí eu vejo qual é a leitura que eu preciso fazer, porque eu tenho a rotina devocional. Então, oração, leitura, leitura devocional, leitura do livro, nem que seja 3 páginas, nem que seja uma página, dependendo do tempo que eu tenho, eu faço sempre. Pronto. Quando eu começo, gente, já passo 50 minutos do meu dia, só nisso, né? Eu já tenho um dia assim que eu não me sinto postergando. Eu não me sinto vencido. Eu me sinto o quê? Vencendo e tendo uma rotina de sucesso. Então, estabelecer um ritual, né? Então, por exemplo, às vezes não, eu preciso acordar e fazer um café. É um ritual. Ah, eu preciso acordar e tomar um banho. Se é o que é necessário, é um ritual. Né? Mas o que é uma sequência.
Para quê? Para que você faça aquela sequência todos os dias de forma que você não tem esforço nenhum. E você já começa a vencer. Você vai ver que depois disso as coisas fluem melhor. Elas tendem a fluir melhor. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi nesse processo aí que eu falei para vocês. E assim, para mim faz muito sentido e funciona muito até hoje. E provavelmente vocês já ouviram falar isso. Quarta técnica, a única coisa. Essa daqui é muito poderosa. É do livro A Única Coisa. E o nome é isso mesmo. Aí ele tem uma pergunta muito poderosa no livro, que é assim, ó, qual é a única coisa que, se feita, torna o resto mais fácil? Ele fala que todos os dias, tudo que você for fazer, você precisa responder isso. Nossa, qual é a única coisa que, se eu fizer, todas as outras coisas vão se tornar mais fácil? Já parou para pensar nisso? Qual é a única coisa que, se você fizer hoje, aqui o meu objetivo, aquilo que eu quero alcançar, vai se tornar mais fácil fazer? Já parar para pensar nisso? É algo muito poderoso e começa a mudar muitas chaves, né? Então, por exemplo, essa semana você tem que começar pensando assim, ó, vai sábado, domingo, né? Qual é o melhor dia para planejar o dia? Domingo. Então, esse domingo agora eu vou planejar minha semana, a agenda, o que eu vou fazer, né? Compromissos pessoais, compromissos profissionais. Já começa tendo uma visão, né? O que eu quero, tantas atividades, tanta leitura, tanto estudo, é uma visão da sua semana. Mas o que eu mais quero que aconteça é isso daqui. X. É uma venda, é uma conclusão de uma atividade, é uma conclusão de algo que eu vou fazer aqui em casa. Enfim, o que você quiser. Isso aqui é o que eu mais quero. Tem uma série de coisas que eu quero que aconteça, mas isso aqui é o que eu mais quero que aconteça essa semana. E aí você determinou. Uma vez que você determinou, você tem que pensar o seguinte: o que eu preciso fazer, se eu fizer, vai tornar esse objetivo mais fácil? Qual é a única coisa? Não sei, vai ser um contato, vai ser uma ligação, vai ser essa agenda aqui que eu estou fazendo agora. Então, quando você faz isso, as coisas ganham mais clareza e não fica multifunção. Você deixa de desprender energia. Então, também é uma técnica muito poderosa. E aí tem mais tem a quinta, a sexta e a sétima. Estamos indo. Tá fazendo sentido, gente? Muito bem. Quinta técnica. Ação antes da emoção. Às vezes a gente fica esperando querer fazer algo. Mas tem muitas coisas que, se você for esperar na sua vida, querer fazer, você nunca vai fazer. Então tem muitas coisas que dependem de você ter a iniciativa de começar. Então isso é o quê? É você colocar a ação antes da emoção. E às vezes realmente tem coisa que você precisa começar a fazer. Você não vai sentir uma vontade em si. Então, por exemplo, ontem eu compartilhei lá no grupo e creio que vários aqui viram, né? Vocês viram. O meu canal no YouTube. Tem 5 anos também meu canal no YouTube. O dia que eu comecei o meu canal no YouTube, eu não queria fazer. Só que eu falei, nossa, mas seria tão interessante, né? Então eu comecei. Era o melhor vídeo? Era a melhor edição? Não, lógico que não. E aí eu comecei e depois gravei um outro vídeo, depois gravei um outro vídeo, gravei outro vídeo. E inclusive, né, gente, eu até postei depois lá um carrossel, depois vocês veem. O meu canal no YouTube, ele é um fruto de constância. Claro que eu tive altos e baixos. Tive períodos que eu não postei nada, deixei de lado praticamente. Tive períodos que eu até cogitei vender o canal. Mas eu sempre postei. Por mais que fosse períodos mais distantes, eu sempre fiz vídeo, sempre coloquei conteúdos, sempre coloquei conteúdos. E aí você faz, até que chega. Agora, quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar? Começou um canal, começou uma rede social e queria ali um engajamento, e queria, tinha um objetivo com aquilo, mas aí não viu um resultado ali com 2, 3 meses, o que a pessoa fez? Isso não é para mim, não. Gente, mas a maioria das pessoas, qualquer coisa que você for fazer nesse sentido, vamos pegar aqui, rede social ou marketing digital, a 90% das pessoas não vão ter resultado ali de
de imediato. Alguns talvez até tenham, ou porque alguém conhecia alguém, ou porque ele fez um investimento maior, mas essa minoria vai ter esse engajamento logo de cara, assim. Mas aí vem o quê? A constância. Aí você tem que querer, você tem que começar antes de querer fazer. Porque se você for esperar querer fazer, tem coisa que você não vai fazer, gente. Muita coisa você não vai fazer se você for esperar. Ah, não, eu não tô querendo. Rituais, né? Já falei sobre rituais versus motivação, né? Você cria picos quando você cria rituais. Isso que soma um pouquinho aquilo que eu falei no tópico 4, né? Para que você não dependa do sentimento, da vontade, você tem que desenhar um plano. O que é desenhar um plano? É igual eu falei. Chega no domingo, já organiza essa semana. O que é compromisso de estudo, o que é compromisso de trabalho, o que é compromisso pessoal, né? O que é compromisso ali de relacionamento, até isso, gente. Quanto mais você organizar, você está categorizando, você está sendo intencional naquilo que você quer fazer. E nós não temos que ser intencionais e buscar esse resultado só no profissional, só no intelectual. Não, você tem que buscar isso no espiritual, você tem que buscar isso nos relacionamentos, senão as coisas não acontecem por acaso. E a sétima técnica é criar um compromisso público. Quer ter um resultado, né? Fiz tudo o que eu falei aqui, mas tem uma coisa que eu quero muito, Moisés, chegar. Faça um compromisso público. Como assim, Moisés, né? Já existe pesquisas que se a pessoa ela escreve, se ela imagina uma meta, ela tem uma possibilidade. Se ela escreve a meta, ela tem uma possibilidade. Se ela cria uma imagem, ela tem uma possibilidade maior ainda. Mas se ela fez tudo isso, mas ela compartilha este plano com alguém, mas eu tenho que compartilhar com todo mundo? Não, você pode compartilhar com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com o filho. Olha, em até um ano nós vamos fazer a viagem tal. Não, mas por que você está falando isso para mim? Não, anota aí só. Daqui a um ano a gente vai fazer isso. Vai fazer uma viagem. Uma viagem é um objetivo também. Quando você fala isso, você se compromete. Nossa, eu falei que a gente vai viajar, e agora? Você vai começar a buscar meios. Vou ter que guardar dinheiro, vou ter que cortar gasto, vou ter que ter uma outra fonte de renda. O que eu vou fazer para poder alcançar esse objetivo? Então, um compromisso público ajude muito. Chega para outra pessoa falar assim, ó, vou começar a atividade física hoje. Vou começar, até o final do ano, vou emagrecer 10 quilos. Então, criar compromissos públicos, você cria um senso de que, tipo assim, nossa, se eu não fizer, o fulano vai perguntar, olha, você não falou que ia fazer isso? Então, crie compromissos públicos. Né? Porque se você esperar à vontade, você acaba não fazendo, né? Você se compromete muito mais. E aí, se você fala para a pessoa assim, ó, claro que aí é um outro nível. Fala assim, ó, fulano, vou fazer isso até tal data. E eu estou pedindo para que você me cobre. A cada 15 dias você me pergunte. Só pergunte, e aí, como é que está aquele objetivo? Aí você torna isso muito mais poderoso. Você torna isso muito mais poderoso. Né? Então, por exemplo, no processo de coach, por que um processo de coach dá muito resultado? Porque toda semana tem tarefa. E aí, toda semana tem tarefa e a pessoa se compromete com quem? Com o coach e o coachee. E aí ele tem que dar ele tem que dar uma resposta. Tem até gente que tem um pouquinho de dificuldade, né? Essa questão de dar a resposta, de se comprometer, de poder ali engajar, de poder ajudar uma com a outra. Mas é o mesmo sentido, é o mesmo funcionamento, né? De se comprometer. Se comprometo, vou fazer algo que tá, mas não tem ninguém para compartilhar. Então, pega o grupo de WhatsApp e fala assim, gente, me comprometo até o final do ano a ler 4 livros. Gente, me comprometo todos os dias a estudar 1 hora. Uma outra coisa também que acontece que nos sabota, as pessoas esperem as melhores condições. Quando você fica criando, cogitando a melhor condição para começar algo, você acaba fazendo nada. Exemplo, só vou fazer academia o dia que eu tiver dinheiro para pagar a academia top. E aí, a academia top talvez custa 200, 300 reais, e a Dubai custa 100. E aí você cria aquela justificativa. Então não espere o mundo ideal. Ah, só vou ler o livro no dia que eu tiver dinheiro para comprar os livros, mas você tem PDF.
Ah, só vou ler o PDF o dia que eu tiver o aplicativo do Kindle. Mas você tem um audiobook. Entendeu? Que você tem que ser a melhor versão com os recursos que você tem. Com aquilo que você tem disponível hoje. Não espere ter todos os recursos. Ah, eu vou fazer atividade física, mas não tenho dinheiro nem para pagar academia. Começa dando uma volta no quarteirão, subindo a escada que tiver perto da sua casa, no prédio. O que você pode fazer hoje para começar? O que você pode fazer hoje para começar? E eu quero que vocês compartilhem, porque aí a gente já vai encerrar aqui nosso momento de hoje. Eu quero que vocês compartilhem, né, se essas técnicas fizeram sentido e diante do que eu falei aqui, além das técnicas, se fizeram sentido, eu quero que vocês compartilhem o seguinte, né? O que vocês estão dispostos a começar hoje, dentro de tudo que eu falei aqui, sem esperar a melhor das melhores condições. Posso te falar? Pode falar. Então, Moisés, assim, foi um resumo do resumo. Vou voltar nessa aula de novo, porque eu preciso. Eu tenho um livro A Única Coisa, inclusive. É excelente esse livro. Ele é Muito bom muito de bom, ler. mas pergunta se eu já li ele todo. Olha o exemplo, né? Nossa, Mas mas ele é um eu, livro tão fácil de ler. pois é. Mas eu vou fazer isso. Essas dicas que você deu aí no início de pegar, dividir o tempo em blocos, vamos supor que eu vou ler 20 minutos, dividir isso aí em 10, 10, ou 5, 5, 5, né? Porque às vezes a gente demora, né? Fica ali Uhum, naquele. A minha mente distrai, eu não sei por quê. Antes eu tinha uma facilidade de concentrar, hoje não. Hoje tem hora que eu tenho que ler em voz alta. uhum. Então, já li muito, né? Quando você estava falando que passou a ler e tudo. Mas eu quero começar, né? Esse hábito dos livros e também da atividade física. Muito bem. Essas são as minhas metas, né, próximas agora, que eu já vou marcar amanhã. Amanhã? Muito bem. Vou perguntar, como é que eu vou ficar sabendo? Mas é sendo coach. Não, eu já me comprometi, igual você falou, comprometa-se com alguém, né? Tem o meu nutricionista, que ele também, hoje eu tive uma consulta e ele tá assim, como que eu vou ficar sabendo? Falei para ele, você virou coach agora? Eu, Muito eu vou bem. falar, ó, já liguei no Pilates e vou começar, né, tal dia. Eu vou falar para você, sim. Exatamente. E aí, assim, a gente fica guardando, né? Eu falo assim, igual você perguntou de estudar. Ah, o ideal, mas eu precisava era estudar 2 horas, mas eu não tenho 2 horas. Mas então, quanto que você pode estudar hoje? Ah, eu posso estudar no máximo 30 minutos. Então, por que você não estuda 30 minutos por dia? Porque aí a gente fica preso nessa armadilha assim, ó. Eu precisava estudar 2 horas. Exemplo, tá? Mas eu só tenho 30 minutos por dia. Então, logo, eu acabo estudando dia, hora nenhuma. Porque como eu não tenho aquilo que eu preciso, eu acabo não fazendo nada. Então, isso é muito comum. A gente faz isso, eu faço, eu me pego fazendo isso. Né? Então, por exemplo, Moisés, você devia estar filmando aí com um cenário no fundo, não com esse papel de parede aí, né? Com esse efeito. Então, aí se a pessoa só fala assim, não, então eu só vou filmar o dia que eu tiver um cenário. Já pensou? É sim. Tipo, Exatamente sempre isso. vai procrastinando, né? Justificar aquilo e nunca começar, né? E a Abia, quer compartilhar? Então, eu já comecei e, graças a Deus, desde o começo do ano até agora, compartilhar a citação do meu devocional. E então, agora aqui pensando, algo que eu preciso e estou deixando de lado é a leitura. Então, a partir de amanhã, eu tenho bastante livros, comecei novamente com esse PDF que você mandou, Isso. mas os meus que estão impressos estão aqui guardados. Mas Então, foca lá, se você está no Clube do Livro, foca lá no que você já está direcionado. Até, inclusive, gente, o objetivo daquele grupo, desculpa só cortando aqui um pouquinho, porque senão depois eu perco.
no Clube do Livro é assim, você se comprometer com outra pessoa. Nossa, eu tô lendo e outro fulano tá lendo também. Por isso que eu coloco lá, leitura concluída. Mas pra que colocar leitura concluída? É uma forma de compromisso, né? De fazer que as pessoas pensem assim, nossa, ele leu, tô precisando ler também. Então, tá vendo que o grupo é como se, mesmo que você esteja ali, talvez não conheça ninguém, ou conheça só algumas pessoas. É uma forma de você se comprometer e querer ler, né? É algo que leva mais. Nossa, o grupo está lendo e eu estou ficando para trás. Nossa, eu comecei e estou ficando para trás. Então, são formas aí também de muito interessantes. Mais alguma coisa? Bom, gente, agradeço aí a presença de vocês, né? Depois eu vou editar esse vídeo aqui. Vou tirar a parte de vocês, para vocês não exporem, né, as coisas que vocês falaram aqui, embora vocês só comentaram pelo chat. Me agradeço. Espero que faça muito sentido aí na vida de vocês, né, essas dicas, esses conselhos. Não pense assim em aplicar. Aqui a gente falou sobre aplicar imediatamente, né? Mas pense em outras áreas da sua vida. O que você mais quer alcançar? Pense em formas de aplicar esse conteúdo em outros objetivos aí, profissionais, pessoais, relacionais, né? O que você precisa fazer, né? Se um tema que te tocou mais profundamente, busca a leitura daquele tema, porque aí você vai aprofundar, né, mais naquela técnica, mais naquele tema, mais naquele sentido. Mas é muito possível, sim, vocês viverem uma vida aí com mais intencionalidade, mais disciplina, mais foco, sem depender de motivação. Motivação é bom, sim, mas ela não vai te sustentar. Ok? Deus abençoe. Ok. Obrigado, Moisés. Deus abençoe vocês e até um próximo encontro aí. Ô, Moisés, só uma pergunta. Você tem esse livro em PDF, o Essencialismo? Tem em PDF também. Ele até era o livro que a gente estava lendo por último agora. Depois você me pede lá que eu te envio pelo WhatsApp. Tá bom? Valeu. Vou pedir só um favor para vocês. Vai lá no grupo e coloque no grupo digitado mesmo, pode ser, tá? O porquê valeu a pena da nossa aula aqui hoje. Tá bom, Moisés. E outra coisa, sugestão de livro depois que acabar esse. Você sabe aquele Hábitos Atômicos? Eu já li também. Ah, vamos ler de novo para o pessoal conhecer. Ele é bom, não é? Ele é muito bom, né? Eu tenho algum cronograma de leitura ali, mas vamos ver se a gente consegue encaixar esse livro aí. Eu também quero reler ele novamente. Ótimo, então. Em algum momento. Está dentro desses temas do que você falou hoje também, né? E aí, só uma sugestão também de... Você colocou para ler aquele livro, ele é enorme, em 15 dias, esse das feridas, né? Não, não é enorme, não. Ela é pequena. Cada capítulo dá 45 minutos os áudios. Ah, no áudio, né? Mas ele é 10 páginas por dia. São 10? A média é 10 páginas por dia dele. Ah, não. Então ele é porque no áudio é mais demorada a leitura. Talvez ele é um livro fininho, é porque não está aqui perto de mim. Mas não, eu já vi ele, mas achei que eram mais, por causa do tempo. Não, por isso que eu coloquei em 15 dias, porque eu quero ler um outro livro esse mês. Aí depois o outro, não sei se o pessoal vai querer, né? Mas o outro vai ser 90 segundos para convencer uma pessoa. Ah, técnica de persuasão. Isso. Porque o pessoal está muito interessado nesse livro, né? Então, depois eu quero ler esse também. Bacana. Então, boa noite para essa moça aí, né, que está aí escondidinha. Boa noite. Ábia, né? Nome diferente. Né? Isso. Olha só. Obrigado, viu, pela sua entrega. Não esquece de colocar no grupo porque valeu a pena. Vou lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Boa noite.